Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. Com o sol a brilhar, as aves a voar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Parece que esfriou, não é mesmo? Pois é, esfriou. Então, o que você vai fazer agora? Você vai lá na cozinha fazer um chocolate quente e voltar a dormir? Não. Você vai voltar e pegar uma cobertinha, sentar na frente do computador ou do seu celular e vai ter uma aula deliciosa de geografia agora comigo, essa pessoa que vos fala que vocês amam, que eu sei. Tomei muito café, então. Tô acelerada. Pessoal, dando continuidade para as nossas aulas de cartografia, a gente está quase acabando, hein? Força! Eu sei que não é todo mundo que morre de amores pela cartografia, mas eu tô para te dizer que tá acabando. Então a gente vai falar sobre curvas de nível hoje. A próxima aula a gente fala sobre tecnologias, né? Agora a gente vai falar, não vai falar mais de mapa, papel, como que chama isso? Entendeu? A gente vai falar de mapas mais tecnológicos, né? Que a gente fala, mapas digitais. E daí a gente terminou cartografia. Tudo bem, gatinhos e gatinhas? Então, gente, curvas de nível, o que isso tem a ver dentro da cartografia, né? A gente falou que tem uma série de tipos de mapas, né? A gente pode fazer mapa do que a gente quiser, né? Se a gente está descrevendo a superfície, eu posso fazer mapa de vegetação, eu posso fazer mapa de população, eu posso fazer mapa de cidades, eu posso fazer mapa do que eu quiser, tá? Só que quando a gente fala de curvas de nível, é a técnica que é utilizada para você fazer mapas de relevo, tá? Eu não sei se vocês já aprenderam o que é relevo ou não, mas se não aprenderam ainda, é algo simples. São as formas de relevo, tá vendo aqui, ó? Você vê se uma área que ela é mais íngreme, se ela tem o topo mais arredondado, se ela tem uma área mais baixa, desculpa, se ela tem aqui uma área mais baixa, mais arredondada, isso são formas de relevo. Óbvio que vocês vão ver isso de uma forma muito mais detalhada, tá? Mas só para vocês entenderem, então, o que é um mapa de relevo. É quando você pega o mapa da forma da Terra e põe num papel. Daí vocês pensam, mas como que faz isso, né? Porque olha aqui esse 3D aqui, né? Tem a altitude. Como que a gente passa isso para um papel? É o que a gente vai aprender hoje, as curvas de nível, tá bom? Então, como que eu saio desse perfil topográfico, tá bom? Quando você vê aqui, ó, o perfil do morro, o perfil de um relevo é chamado de perfil topográfico. Quando você pega isto e passa para um papel, é chamado de carta topográfica, que são as curvas de nível. Vocês provavelmente já devem ter visto, eu mostrei em algumas aulas, né, que são essas linhas aqui, tá? E vocês vão entender, então, como que a gente passa disso aqui para isso aqui, belezinha? Vamos lá, então. Ó, como eu falei para vocês, ó, curvas de nível, tá? Aqui a gente tem dois mapas, né, diferentes de altimetria ou da altitude do relevo, tá? Aqui é um mapa mais antigo, um mapa mais simples, né? E aqui é o que eu falei para vocês, né? São os mapas mais tecnológicos, tá? Então, aqui, ó, tudo que tá em marrom, marrom mais claro, depois marrom mais escuro, laranja, amarelo e verdinho. Tudo isso em relação à altura do relevo, tá? Então, quando a gente olha aqui no perfil do Brasil, né, aonde tá marronzinho mais escuro é aonde é mais alto, né, acima de 1.200 metros. Agora que a gente tem esse marronzinho mais claro, de 800 a 1.200 metros. E quanto mais clarinhas as cores, menor é a altitude, tá? Vocês vão perceber, gente, que na cartografia é sempre assim, tá? Os tons sempre mais fortes mostram a intensidade de algo que é maior, tá? Então, se fosse um mapa, por exemplo, de chuva, ia ser um mapa, por exemplo, as cores utilizadas iam ser azul, por exemplo. Então, onde tivesse azul mais escuro é onde chove mais. Onde está azul mais claro é onde chove menos. Tudo bem? Então, vão treinando aí o olhar de vocês para vocês perceberem que sempre os tons mais fortes e escuros quer dizer intensidade, onde chove mais, onde é mais alto, onde tem mais gente, tá bom? E aqui é a mesma coisa, ó. Só que aqui é um mapa mais bonito, né? Que a gente consegue ver até aqui, ó, tá vendo? Essas ramificações aqui, ó, parecem uns galhos, né? É os rios, porque são as áreas mais baixas do relevo, né? Onde passa o rio, tá? Então aqui a gente consegue enxergar até melhor, tá? Então quanto mais próximo aqui do azulzinho, é mais baixo, e quanto mais próximo aqui, ó, do vermelho, são as áreas mais
altas do relevo do Brasil, tá? Então, professora, quer dizer que aquelas linhas, aquelas curvas de nível que fizeram esse mapa aqui? Sim, senhores e senhoritas, tá bom? Vamos ver como que funciona isso. As curvas de nível são utilizadas para fazer os mapas de relevo, né? Então, ó, as altitudes são representadas por curvas de nível, que são linhas que unem pontos de uma mesma altitude. Tem um nome bonito, chama isorritmas, né? Isaritmas. Ih, falei errado, perdão, tá? Isaritmas, pessoal, é quando você utiliza uma linha, tá? Para delimitar algum valor, tudo bem? No caso de altitude, que a gente está estudando aqui, a gente chama de curva de nível, tá? Então, o que ela quer dizer, essas curvas? Elas delimitam o que está dentro e o que está fora. Ela demarca um valor. Então, aqui, ó, é só uma curva de nível, né? Não tem valor de nada. Só que vocês têm que saber que aqui dentro tem um valor e fora dela tem um outro valor, tá? Então, ela delimita o que está dentro e o que está fora, tá? Professora, não entendi. Por exemplo, aqui, ó, a gente está de novo delimitando a altitude do relevo, tudo bem? Então, qual é a altitude desse relevo em relação ao nível do mar? Então, aqui, ó, quando a gente olha essa primeira curva, que era a que a gente estava analisando aqui, não fazia muito sentido, não é verdade? Quando a gente passa aqui, tá escorregando o computador. Quando a gente passa aqui para ver várias curvas de níveis e agora tem valores, né? Então, ele tá falando aqui, ó, que toda essa delimitação, tá vendo dessa curva aqui, ó? Tudo que está aqui dentro vale 10 metros. Ou seja, esse relevo entre esta curva e esta curva é de 10 metros. Agora, quando a gente olha a linha de dentro, então aqui, ó, a gente está analisando esta linha agora, esta curva de nível. Tudo que está entre esta curva e esta curva tem 20 metros, tá? E aqui, 30 metros, certo? Então, essas curvas de níveis, quando vocês verem elas desenhadas com esses numerinhos aqui, ó, elas estão falando a altitude, geralmente em metros, do relevo, tá? Então, ó, formas do relevo, então a gente vai conseguir, vocês vão vendo, né, com o passar do tempo, que só de olhar uma curva de nível dessa, você vai saber falar para mim se o relevo ele é íngreme, por exemplo, né, se ele é desta forma, ou se ele é mais arredondado, por exemplo. Professora, só olhando para essas curvas de nível dá para saber? Sim, tá? E as altitudes do relevo, se é elevadas altitudes, se é baixas altitudes, tá? Então, ó, como que a gente faz isso? Ó, aqui, para vocês terem uma ideia, é o Pão de Açúcar, né? E o Morro da Urca, certo? Então, ó, aqui é o desenho do perfil topográfico dele, tá? Não tá exatamente igual, ó. Então, a gente tem aqui as altitudes, certo? Do nosso relevo aqui, tá? E aqui a gente tem o nosso perfil, tá? E aqui, quando você puxa aqui esses pontilhados, ó, você consegue fazer a formação da nossa carta topográfica, tá? Mas agora vocês vão aprender a ler isso daqui dessa mesma forma, tá? Então, qual que é a primeira coisa que tem que fazer? Na carta topográfica, as variações no terreno são apresentadas por linhas contínuas que unem pontos de igual altitude. São chamadas de curva de nível, tá? Então, rapidinho, ó. Pessoal, isso daqui, ó, tudo vale 10 metros, tá? Não tem como aqui começar 10 e aqui terminar 15, por exemplo, tá? Elas são linhas de mesmo valor, tá? Ao mesmo tempo que essa aqui vale 20 metros e essa aqui vale 30 metros, tudo bem? Então, não tem isso aqui, aqui é 10, aqui é 15 e aqui é 20, não. Vocês têm que ver que aqui é tudo 10 metros, tá? Então, ó, o morro ilustrado na figura A possui altitudes que vão de 10 metros até um pouco mais de 80 metros e equidistância das curvas de 10 metros, tá? Então, o que acontece, gente? Quando a gente vai fazer também um desenho de um relevo, por exemplo, a gente que determina o intervalo que a gente quer representar, tá? O que vocês perceberam aqui, ó? Que aqui tinha 10, aqui tem 20, aqui tem 30, aqui tem 40, aqui tem 50... Tá andando de quanto em quanto aqui a determinação dessas curvas? De 10 metros, tá? Então, a pessoa que foi fazer essa carta topográfica, esse mapa do relevo, ela escolheu que ela queria mapear esse relevo de 10 em 10 metros, tá? Mas, professora, dá para fazer com medidas diferentes? Por exemplo, aqui 10, depois 30, depois 40 e depois 10 de novo.
Não, tá? Quando a gente vai fazer o estudo das curvas de nível, tem que ser sempre a mesma distância, tá? Ah, escolhi que a minha equidistância, ó, equi, quer dizer igual, tá? Então, a distância das curvas sempre iguais, tá? Se eu escolher que vai ser 5 metros, então vai ser 5, 10, 15, 20, não posso trocar, tá? Professora, como que eu vou saber isso? Olhando aqui os intervalos, tá bom? Aqui a gente tá vendo, ó, que tá subindo de 10 em 10 metros, tá? Sempre vai ter essa informação. Então, a primeira coisa é você pegar aqui o morro, né? Você tem aqui o desenho, e você decidiu mapeá-lo aqui de 10 em 10 metros, tá? Depois de traçadas linhas de mesma altitude, elas são transpostas para um gráfico chamado perfil topográfico. Então, vocês pegaram aqui o relevo de vocês e passaram para um gráfico, tá? Então, aqui é uma imagem, agora a gente está num gráfico. De novo, a mesma coisa, ó, de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80. Passamos aqui as linhas, que são as curvas de nível, tudo bem? Próximo passo agora, ó. Em seguida, essas linhas de mesma altitude são deslocadas para um plano, tá? Então, a gente está passando de um perfil topográfico para curvas de nível, tá? Como que faz isso, pessoal? Vai ter um exercício que vocês vão ter que montar, tá? Então, você pega aqui, ó, sempre você começa pela altitude maior. Então, você pega aqui 80 metros, aonde começa aqui, ó, o... Achei que eu ia espirrar. Aonde vocês começam a ver aqui onde está o morro e aonde termina. E daí vocês puxam uma reta, tá? Puxou uma reta e liga essas duas retas num ponto, tá vendo aqui? E a gente sabe que aqui, ó, é 80 metros, beleza? Fiz de 80 metros, pega aqui, ó, onde começa o perfil topográfico de 70 e aonde termina. Puxo uma reta e faço uma linha unindo esses dois pontos. E aqui eu sei que é 70 metros, tá? Aqui a curva de nível, gente, é como se você estivesse vendo o relevo de cima. Aqui no perfil topográfico, a gente vê lateralmente, né? A gente consegue ver o perfil daquele relevo. Aqui, ó, as curvas de nível é como se você estivesse vindo de cima, né? Aqui 80 metros é a parte mais alta e aqui 10 metros é a parte mais baixa, tá? Depois, 60 metros. Pega aqui aonde começa o perfil, aonde termina o perfil, passa a linha e puxa a curva de nível e une os dois pontos, tá? Isso é passar o perfil topográfico para uma carta topográfica. Facinho, né? Tranquilo. Certo? Depois de você ter criado aqui as suas curvas de nível, você vai pintar. Lembra lá no mapa, no começo, que eu falei para vocês sobre as cores, né? Que as cores mais escuras, mais intensas são para maiores valores e as cores mais clarinhas para menores valores. Você faz isso daqui na curva de nível também, você pinta essas cores, por quê? Que isso fica mais fácil de você achar onde é os pontos altos e os pontos baixos, né? Vocês concordam que aqui, ó, tudo bem, tá tudo branco e preto e você tem os valores. Agora, se você bate o olho, por exemplo, e vê as cores, né, a gente consegue visualizar isso aqui de uma forma muito mais fácil, tá? Então, ó, depois de traçar as linhas de mesma altitude do plano, podemos podemos colorir os intervalos com as cores convencionais, tá? Para facilitar a visualização e adicionar os elementos de terreno, como os rios, estradas e pontes. Certinho, tá? Prestem atenção aqui, ó, são cores convencionais. Lembra que a gente fala que na cartografia tem que ter algumas coisas que são padrão, para que uma pessoa lá nos Estados Unidos leia uma carta topográfica e entenda, uma pessoa lá na Índia leia uma carta topográfica e entenda, tá? A gente não falou isso de convenções cartográficas, que, por exemplo, rodovia é sempre uma linha vermelha, em qualquer lugar do mundo? Aqui também vai ter que ser igual, tá? Sempre aqui, quanto mais baixo a área do relevo, você vai usar cores mais fraquinhas, então você vai usar amarelo clarinho, verde clarinho, azul clarinho, tá? E quanto mais próximo aqui das altitudes elevadas, você usa tons mais fortes, que vai ser vermelho, marrom escuro, tudo bem? Tá? Então, ó, só para vocês terem aqui uma ideia, ó, na carta topográfica, as variações no terreno são apresentadas... Aqui, já li, tá? Então, aqui, ó, a gente tem um mapa, né? Se a gente bate o olho aqui nesse mapa, a gente já consegue ver as informações de onde é alto e onde é baixo, não é verdade? Ó, então aqui, ó,
Essas áreas mais verdinhas, a gente sabe que são as áreas mais baixas, as amarelas um pouco mais elevadas. E aqui, ó, nessa região, a gente tem uma área bem vermelha, né, marrom escura, que é a Cordilheira dos Andes. Não é uma área de elevada altitude, tá? Aqui é a mesma coisa, é como se você estivesse fazendo uma comparação. Aqui é o resultado final, que é o seu mapa de relevo já, e aqui as curvas de níveis. Aonde está mais clarinho são as áreas mais baixas, né? Por que será que aqui está de azul clarinho? Porque está representando o mar, o oceano, que são as áreas mais baixas do relevo. Conforme você vai subindo o relevo, os tons vão ficando mais escuros. E aqui você vai saber que o seu relevo é o quê? Bem alto, elevadas altitudes, tá? Essa aula é super gostosinha. Ele passa aqui, ó, uma tarefinha para vocês fazerem, né? Vocês, aqui, a gente não transformou um perfil topográfico em curva de nível, né? A gente transformou algo que era lateral para algo plano. Aqui, ele pede para vocês, a partir das curvas de nível, formar um relevo, tá? A gente fazer a formação do nosso relevo, tá? Então, o que que eu vou pedir para vocês agora? Vocês vão pegar o caderno de vocês na página 272, tá? E a gente vai construir esse perfil topográfico juntos, tudo bem? Então, eu quero que vocês construam junto comigo, tá? Ó, as instruções dele, ó. Nas ilustrações anteriores, você aprendeu a criar uma carta topográfica com base no perfil de um morro, né? Então, você tinha o perfil, você criou as curvas de nível. Agora ele vai falar o contrário. Eu tenho as curvas de nível, você vai construir o perfil topográfico. Observe que já foi traçada uma primeira linha com base na carta topográfica, até a linha que responde à altitude de 50 metros, tá? Então, ó, aqui a gente tem as curvas de nível e foi construído um gráfico com os valores das curvas de nível, tá vendo? Ó, 50, 100, 150, 200, 250. E esse nosso perfil topográfico está sendo de A e corta todas essas curvas de níveis, né, ó, até chegar em B, certo? Seguindo esse exemplo, trace as demais linhas a lápis, marcando com uma bolinha ou um X a intersecção das retas. Depois de marcar todos os pontos em suas respectivas altitudes, trace uma linha ligando esses pontos para formar o perfil topográfico. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, é trazer o valor da curva de nível para o gráfico, igual aqui, ó. Aqui, ó, curva de 50 metros, ele puxou um risquinho até 50 metros, fez uma bolinha, tá? Continuando nosso perfil. Pá! Qual que é o valor dessa curva? 100 metros. Então, vocês vão pegar o lápis de você e a régua e puxar uma linha tracejada até onde? 100 metros. Faz uma bolinha. Continuando, 100 metros. Próxima curva, 150 metros. Faz uma bolinha aqui, puxa até no gráfico onde é 150 metros, tá? É para ficar assim, ó. Tudo bem? A gente foi puxando. Você só tem que seguir a linha reta aqui, ó, de onde tá passando essa curva, tá? Eu vou fazer mais alguns aqui para vocês verem como que fica, ó. Então, continuando, ó. Como se a Pro estivesse fazendo junto com vocês, ó. Então, paramos aqui em 200 metros, tá? Se vocês estão fazendo ainda, pausa o vídeo, chega até os 200 metros, onde que eu tô, e depois a gente continua junto, tá? Então, continuando, ó. Tô continuando no meu perfil. Pá! Cheguei na próxima curva, 250 metros. Então, o que que eu tenho que fazer? Faz uma bolinha. Agora, vocês vão ter que ter paciência que a Pro vai fazer aqui no PowerPoint. Deus me ajude. Vamos lá. Pega uma régua. Pega da onde ele tá passando aqui, ó, no 250 metros. E aonde tá o 250 no gráfico? Aqui. Ixi, ficou torto? Talvez sim, talvez não. Ficou um pouco. Eu acho que é isso aqui mesmo. Tá? Cheguei nos 250 metros. Vamos lá deixar igual, né? Pra ficar padronizado. 250 metros, tá? Continuando, 250. Aqui, professora, tá cruzando de novo com 250. Tudo bem, o que que vocês vão fazer? De novo, puxar uma reta do 250, né? Ó, não tá cortando aqui, ó. Até chegar no gráfico onde tá o 250.
tudo bem? E faz uma bolinha. Ele vai pedindo para fazer umas bolinhas, né? Conforme vocês vão chegando aqui. É que se a Pro ficar fazendo, isso aqui vai demorar tempo demais. Mas é, por exemplo, assim. Ok? Faz uma bolinha. Faz uma bolinha. Meu Deus, meu Deus. Beleza? Continuando, ó. Terminando aqui meu perfil. Tananana. Pá, parei nessa linha aqui. De que qual o valor que é essa linha? Daí vocês vão buscar lá no número. 200 metros, tá? Então, vocês vão lá, pega onde tá passando essa curva, tudo bem? Ai, Jesus, como isso é difícil. E vai até o 200. Ok? E faz uma bolinha. Na hora que a Pro tava fazendo, assim, montando a aula, tava ficando bem mais bonito, né? Mas agora que eu tô fazendo junto com vocês, tá ficando feio, tá? Continuando. Parei no 200 aqui, continuei, cruzei com essa curva de nível aqui. Vamos lá ver onde que é esse valor? 150. Vamos traçar de novo. Então, saiu daqui, ó, desse pontinho aqui, e tem que chegar até 150. Uma bolinha. Certinho? Pessoal, o que vocês vão percebendo, ó, depois ele não pediu para você unir isso daqui, né? Então, só para mostrar para vocês, não sei se vai ficar bom, mas vamos tentar. Tiririri. Ai, como você é louca, professora. Sou mesmo. Então, o que vocês vão fazer? Vocês começam a unir essas bolinhas. Que tá ficando horrível, mas só para vocês entenderem, né? E daí, ó, nosso relevo, ele começa a tomar forma, tudo bem? Vocês conseguem fazer tudo isso daqui até o final? É o mesmo procedimento, ó. Esbarrei nessa curva de nível aqui, 100. Puxa lá no 100. E depois vocês vão unir todas essas bolinhas, tá? Façam isso daqui e daí depois vocês vão tirar uma foto e me mandar por WhatsApp, tá? Que eu quero ver como que ficou o de vocês. Belezinha? Então, aqui, ó, a partir das curvas de nível, ficou muito feio isso aqui. A gente monta o nosso perfil topográfico. Tudo bem? Exercícios. Páginas 273. Rapidinho hoje, né? Vocês perceberam? A respeito do perfil topográfico que você construiu. Então, ó, vocês responderam aqui, ó, vocês construíram, né? Qual é o intervalo altimétrico entre as curvas de nível? Intervalo altimétrico é o que eu falei sobre as distâncias das curvas. Lembra que eu falei aqui, ó, que elas sempre têm uma equidistância igual. No caso desse aqui, ó, é de 10 em 10. Daí ele tá perguntando, de acordo com esse perfil aqui, ó, qual que é a nossa equidistância? Então, a gente viu, ó, que saiu de 50, de 50 foi para 100, de 100 foi para 150, de 150 foi para 200 e 200 foi para 250. Então, qual foi o intervalo que o topógrafo aqui, que quem faz essas curvas de níveis é o topógrafo, tá? Qual foi o intervalo que ele utilizou? Então, foi de 50 metros, né? Então, coloquem aqui, o intervalo altimétrico entre as curvas de nível foi de 50 metros, beleza? Esse intervalo é sempre o mesmo entre todas as linhas da sua representação? Esse intervalo é sempre o mesmo? Não, o intervalo, ele é sempre igual, tudo bem? De 50 em 50. Mas não quer dizer que toda curva de nível é de 50 em 50, tá bom? Depende de quem tá fazendo o mapa. Se eu quiser fazer o mapa de 1 em 1 metro, eu posso. Se eu quiser fazer de 2 em 2, de 3 em 3, tá? Então, se eu for construir um mapa topográfico, eu tenho que ter um intervalo fixo, tudo bem? Mas ele não é sempre igual. B. Na carta topográfica, há áreas onde as linhas estão mais próximas uma das outras. Por que isso ocorre? Então, ó, esse daqui não é um exemplo tão bom. Eu vou voltar para mostrar esse aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que vocês iam olhar as curvas de nível e vocês iam saber aonde é mais íngreme, aonde é mais arredondado o relevo. Daí vocês até ficaram, uau, será? Eu aposto que vocês ficaram, tá? O que acontece, ó? Estão vendo esse perfil topográfico aqui, ó? Ele é mais íngreme, não é? Depois ele é mais baixo e esse daqui, ó, ele é bem mais arredondado. São diferentes esses dois relevos, né?
O que que a curva de nível te fala? Ó? Quando as curvas de nível, está vendo como elas estão mais pertinhas uma das outras? Isso quer dizer que o seu relevo, ele é bastante íngreme, né? Ó, dá para escalar aqui, ó. Né? Aqui, as curvas de níveis, ó, quando a gente puxa, igual a gente acabou de fazer aqui, ó, é o mesmo processo. Quando a gente puxa o pontilhado aqui para montar as curvas de nível, a gente percebe que o quê? Que em relevos mais ondulados, né, menos íngreme, tá? As curvas de nível, elas ficam mais longe umas das outras, tá? E aqui, quando as curvas de nível estão mais pertinhas, mais juntinhas, não é porque o topógrafo errou, mas é porque ele quer dizer para você, ó, que esse relevo, ele é mais íngreme, tudo bem? Ele tem mais declividade, a declividade é maior, tá? E quando as curvas de níveis estão mais separadinhas, ó, a declividade é menor, tá? Então, o que que vocês vão escrever lá naquela resposta? Na carta topográfica, há áreas onde as linhas estão mais próximas das outras, por que que isso ocorre? Então, vocês vão escrever que sim, né? Ó, aqui elas estão mais pertinhas e depois elas vão ficando mais longe, tá? Vocês vão escrever aí que é a carta topográfica, quando as linhas estão mais próximas uma das outras, é para mostrar maiores declividades. De novo, que quando as curvas de níveis estão mais próximas, é para demonstrar maior declividade do relevo. Tá bom? Hoje eu não consegui colocar as respostas. Me perdoem. Certo? Agora a gente pula lá para a página 277. Observe o perfil topográfico a seguir. Ok? Então, ó, a gente tem aqui um relevo. A partir do perfil topográfico, montou as curvas de nível. Amores, qual que é o intervalo? Ó, de 0 foi para 20, de 20 para 40, de 40 para 60, de 60 para 80. Então, o intervalo de construção dessas curvas de nível são de 20 em 20 metros, tá? Assinale a alternativa que faz uma interpretação correta desse perfil. Próximo ao ponto A, o afastamento das curvas de nível indica que o relevo é muito íngreme. Então, aqui, ó, A, o afastamento das curvas de nível indica que o relevo é muito íngreme. Olha, gente, como tá afastado aqui, ó, no ponto A, né? Até chegar ao ponto B, ó. Aqui no ponto B tá as curvas de níveis mais juntinhas. Aqui elas estão mais separadas. É isso que significa? Quanto mais separados é mais íngreme o relevo? Não, é o contrário, né? Então, em B, a gente sabe que o relevo é mais íngreme, ó, dá pra ver até pelo desenho aqui. Em A, as curvas estão mais afastadas, então o relevo ele é mais suave. Tudo bem? Então, a A aqui tá errada. A parte mais aplainada do terreno se encontra próximo ao ponto B. Aplainado são áreas mais planas, tudo bem? Então, ó, quando a gente olha próximo a B, é plano isso daqui, gente? Ou ele é mais íngreme? Curvas de níveis mais juntinhas, então o ponto B ele é mais íngreme e não mais plano. Então, essa tá errada. C. Todos os pontos localizados sobre uma mesma linha curva apresentam igual atitude? Certo, né? Aqui, ó, essa curva de nível, toda ela tem valor 0. Toda essa curva aqui tem valor 20, 40, 60, 80 e sucessivamente. Então, a alternativa correta é a letra C, tá? Vamos ver por que a D tá errada? As curvas de nível foram traçadas de 10 em 10 metros, variando de 0 a 100 metros de altitude? Não, elas estão divididas de 20 em 20, tá? Então, por isso que essa está errada. Terminando. Gente, ó, eu pedi para vocês realizarem em casa esse exercício 3, tá? E o que que ele vai pedir, ó? Ele dá exatamente o mesmo desenho, olha, que sem querer a professora usou no primeiro slide aí o exemplo, tá? Só que aqui tá em branco e preto. Então, super facinho, ó. Qual que é o intervalo altimétrico entre as curvas? Então, vocês só vão ter que olhar de quanto em quanto que tá andando as minhas curvas de nível aqui. B. De acordo com o que estudamos, qual dos dois morros apresentam terrenos mais inclinados? Como você chegou a essa conclusão, tá? Então, ó, aqui a gente tem o Pão de Açúcar e aqui a gente fala que é o Morro da Urca, tá?
Quando a gente olha aqui, ó, nas curvas de nível, aonde que está a curva de nível mais próximo é aonde vai ser mais íngreme. E aonde as curvas de nível estiverem mais separadas, vai ser relevos mais planos, né? Olha a diferença aqui, ó, como é bem mais íngreme, né? Mais acentuada a declividade. E aqui é mais suave, tá? Conseguem responder isso? Facinho, né? Olha, muito fácil. E a C é a parte que vocês vão ter que colorir. Lembra que eu falei que existe um padrão, né? Que tem que ter a coloração correta? Então, ele dá até aqui para vocês, ó, como que vocês vão falar. Como vocês vão pintar. Então, ó, verde, altitude de 0 a 100 metros. Então, vocês têm que pintar tanto aqui o perfil topográfico, quanto as curvas de nível, tá? Mas, professora, como que pinta? É exatamente esse exemplinho aqui, ó. Tá vendo? Que ele já tá pintadinho, ó. Então, aqui, verde de 0 a 100 metros, então vocês vão vir aqui, ó, de 0 a 100 metros, e tudo isso daqui vocês vão pintar de verde. Vocês têm que pintar a linha, tá? Igual tá aqui, ó. De 0 a 100, vocês vão pintar de verde, tá? Amarelo, de 100 a 200. Então, vocês olham aqui, ó, no intervalo, de 100 a 200 é amarelo, igual tá aqui, ó. Tá vendo? E assim sucessivamente. As mesmas coisas, curva de nível, tá? Então, vocês vão olhar aqui na curva de nível. Aonde for de 0 a 100, vocês vão pintar de verde, igual tá aqui, ó. Tudo bem? Será que vocês conseguem fazer? Bem facinho a aula de hoje, né? Bem tranquilinho. Reforço, então, aí para vocês que quem tiver dúvida pode me mandar mensagem no WhatsApp. Vou deixar de novo o meu número aí para vocês. E amanhã, né, que eu tô gravando essa aula um dia antes, a gente vai ter aula juntos, online. Então, daí vocês podem... mas vocês vão assistir essa aula depois. Mas, enfim, gente, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, a aula é sobre curvas de nível, cartas topográficas e perfis topográficos. Então, se vocês tiverem dúvida, pode me mandar mensagem, tá bom? Um beijo, bons estudos para vocês. Falo demais.